povo, estamos começando mais um Quality Cast. Vocês estão gostando, né, Ellen? É isso, eu sei que tá todo mundo aí já se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, compartilhando também os nossos conteúdos que são bem legais, bem relevantes. Deixando mensagenzinhas lá, a gente tem que responder, né? O povo. Verdade, obrigada a todos, viu? É muito importante aí a audiência de vocês, faz nosso canal crescer e faz outras pessoas terem acesso a esse conteúdo que é tão legal, a gente prepara com muito carinho, né, Jéssica? Isso, é um conteúdo super de qualidade, por isso o nome Quality Cast. Alimentar o corpo, a alma e a mente. E temos hoje uma convidada muito importante, né? Me conta aí, amiga. É isso aí, mas antes de falar da nossa convidada, preciso falar do nosso patrocinador. Claro, por favor. Prime Gourmet, ele é um excelente para quem quer ter desconto em hospedagem, gastronomia né? E entretenimento também. Então, ó, vai lá no Prime Gourmet Ceará e veja todas as vantagens que você pode ter. É isso mesmo, tá aqui na nossa descrição aqui do vídeo, viu? Prime Gourmet Ceará, já segue e faz também o seu cadastro, né? Porque você vai ter as melhores experiências em viagens, em hotéis, comida boa, bom demais, né, amiga? E não só aqui no Ceará, no Brasil todo, viu? Confere. Aí é bom demais. Bom, deixa eu falar uma coisa, Vamos a gente lá. tá aqui no mês de outubro, né? O mês da consciência contra o câncer de mama, né? Essa doença que assola muitas mulheres em todo o nosso país, do mundo também. Mas temos esse mês dedicado a falar sobre isso, a conscientizar essas mulheres e os homens também, né? Os seus maridos, os namorados. Bom, meu amor, vamos lá, vamos se ajudar, vamos se cuidar, né? E é muito importante a gente bater nessa tecla sempre, porque é uma campanha que pode salvar vidas. Hoje temos uma convidada especial, né, amiga? É isso aí, vamos encorajar as mulheres hoje com boas informações com ela, nutricionista da minha área, né, alimentação preventiva e do tratamento, professora da Unifor, pesquisadora e também atende clínico. Eu não sei como ela tem tempo pra tanta coisa. Também não, eu vou já perguntar pra ela, porque eu também tenho, acho que 72 horas do meu dia. Então vamos lá apresentar Adila. Muito Seja obrigada. Adila, muito obrigada, viu? Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês e agradecer o convite para falar dessa campanha que é sensacional, uma campanha muito importante, como você falou, é uma campanha que salva vidas, né? E agradecer também pela oportunidade de estar aqui, partilhar um pouquinho da minha experiência, partilhar um pouquinho com vocês e trazer um pouquinho de informação. A Adila é nutricionista oncológica, né, amiga? É especializada, né, nesse tratamento, tanto preventivo quanto para você que já tem um diagnóstico, né? Porque, gente, a alimentação é de fato tudo. Pode salvar a sua vida, pode retardar alguma doença, né? Então, vamos começar falando sobre isso, Adila, sobre a importância de uma boa alimentação, desde os primórdios mesmo. Vamos falar assim, desde a nossa infância, alguns alimentos que você já pode até citar, que podem retardar esse processo de doenças crônicas, doenças que venham a, né, nos levar. E esse cuidado mesmo das pessoas se atentarem para a alimentação mais saudável, né, amiga? Perfeito. Então, assim, pensando na alimentação saudável, eu acho que um dos pontos extremamente importantes é que a alimentação saudável, equilibrada, né, ela é um dos pilares muito importantes para a prevenção de diversos tipos de doenças, e dentre elas o câncer, né? E pensando em fatores que podem ocasionar e trazer ali o desenvolvimento do câncer, a nutrição ela é um pilar muito importante, que tanto pode ser um fator que pode proteger no desenvolvimento, quanto essa nutrição, se for inadequada, ela pode aumentar as chances de desenvolvimento. Olha só. A gente sabe que a genética também tem muito a ver com isso, né? E a alimentação pode influenciar ou não já, né, com a sua genética. Exatamente. E sabe uma coisa muito curiosa? Porque as pessoas acham que esse fator genético, ou seja, vindo da família, aquele fator hereditário, é o principal fator causador do câncer. E na verdade ele corresponde a cerca de 5% ali de todos os tipos de cânceres. 95% da maioria dos tipos de cânceres, eles podem ser prevenidos, porque estão relacionados ao estilo de vida. Isso. E não só a questão hereditária. Então a alimentação entra nesse contexto de estilo de vida, né? Que entra aí atividade física, alimentação, tabagismo. Então todos esses contextos que podem ser modificados, eles correspondem aí a 95% das causas dos tipos de cânceres atualmente. Isso, gente, então é muito importante essa informação que ela está, né, nos passando.
Eu sei um pouco sobre isso, eu gostava muito assim, de me adentrar sobre a genética. A gente sabe que a gente já tem a nossa genética, né? Mas pelo nosso estilo de vida, ela pode ser modificada. Então, ao ser modificada, ela pode, né, ser transformada e não gerar um câncer no futuro, no caso. Exatamente, porque se eu tenho uma história familiar de câncer, o que acontece? Não significa necessariamente que eu vou ter o câncer, mas eu tenho mais chances de desenvolver, né, do que aquela pessoa que não tem essa história na família. E aí, se eu tenho, além dessa história de família, outros fatores como uma alimentação inadequada, um estado nutricional inadequado, como o excesso de peso, obesidade, não pratico atividade física, vai acumulando esses fatores de risco, né? Desencadeia. E vai desencadeando esses processos que levam ao câncer. E o câncer de mama é um dos tipos de cânceres que estão muito relacionados, tanto ao excesso de peso e obesidade, quanto da alimentação inadequada. E é um dos mais recorrentes, assim, né, Adila? É muito comum ver mulheres após 50, 60 anos, ou até acho que um pouco mais cedo, eu queria até que você falasse qual a idade média, assim. Tem mulheres bem mais jovens, sei lá, 15 anos, adolescentes, que possam ter esse câncer de mama, claro, relacionado à alimentação, ao fator genético, ou é sempre mais quando a mulher está mais madura? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque inclusive tem sido alvo de uma pesquisa atualmente nossa, né? Uma grande professora, inspiradora, uma grande parceira, a professora Sara Moreira. Estamos em uma pesquisa atualmente que está tentando buscar compreender a mortalidade, né? O risco de mortalidade associado ao estilo de vida, como alimentação, atividade física, em mulheres jovens, atribuído a esse estilo de vida, essa mortalidade no câncer de mama, porque cada vez mais tem sido mais frequente em mulheres jovens esse diagnóstico de câncer. Nossa, jovens com jovens entre 30 a 50 anos, porque a maior frequência é em mulheres acima de 50 anos, pensando naquelas mulheres pós-menopausadas, né? Que aí a gente tem como se fosse um período realmente mais prolongado, sendo expostas a esses fatores de risco, né? A hormônios. Então, normalmente a gente encontra muito acima de 50 anos, mas atualmente esse índice tem crescido muito nas mulheres mais jovens, acima de 30 anos, né? Então, na adolescência não é muito comum a gente observar mesmo, né? Sim. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é que a gente chama atenção também para os homens. Sim. O câncer de mama, ele não atinge só as mulheres. Ele é o câncer mais frequente na mulher, é o segundo, é o que mais mata as mulheres, mas ele também acomete os homens. E um percentual muito pequeno, mas acomete, né? Então, esses homens também precisam ficar atentos a esse estilo de vida como um todo e a prevenção, para fazer autoexame de mama, que eu acho que é uma coisa que o homem não se liga muito para fazer, né? É verdade. A gente pode até falar um pouco do autoexame, né, amiga? Com quantos anos é indicado a mulher começar a fazer esse autoexame, a fazer a mamografia também, que não é um exame tão fácil, delicado, assim, tão delicado, né? Qual é a indicação, que idade, o que está acontecendo com essa mulher que é importante? Não, vamos fazer esse exame porque a gente tem que investigar em alguma coisa. Pronto, então eu acredito que assim, quando a mulher ela inicia essa vida reprodutiva, ou seja, na adolescência, e que ela faz aquela rotina ginecológica, o ideal é que ela já faça esse autoexame também em casa, né? Então, a partir do momento que essa mulher ela entra na vida reprodutiva, que ela passa a ter a ação dos hormônios femininos, né? Que são hormônios que influenciam também no desenvolvimento do câncer, ela deve ficar atenta e fazer isso como rotina, né? A mamografia, ela hoje não é indicada para todas as mulheres, mas ela precisa ser realizada a partir dos 40 anos, né? Mas na rotina ginecológica, são feitas além do autoexame, do exame, na verdade, da mama e a ultrassonografia, quando se identifica alguma alteração importante, então essa mulher é encaminhada para fazer uma mamografia, uma biópsia daquele nódulo, aquele cisto que normalmente a mulher está ali sendo exposta, né? Então, uma coisa muito importante, quando eu falo de vida reprodutiva, é que a mulher, quando começa a menstruar, ela tem o desenvolvimento da mama. Não sei se vocês já lembram, né? Então, naquele período menstrual, a mulher fica com aquela mama dolorida, porque a mama cresce, né? Então, é um processo que a gente chama de displasia. A mama fica crescendo, esperando o desenvolvimento da gestação, mas quando isso não acontece, ela volta ao normal. Então, quando a mulher passa por esse processo muitas vezes, então esse é um processo que pode levar ali um errinho naquela célula, acontecer um errinho ali e causar o câncer. Então, quanto antes essa mulher ficar menstruada e parar de menstruar muito tarde, que é a menopausa, isso é um fator de risco. Olha só. Adila,
o câncer de mama, ele tem também essa questão de se alastrar tanto quanto os outros? Porque, por exemplo, às vezes você tem um câncer de pâncreas e aí ele se alastra e aí agora você metástase, né? Aí você tem, essa é a palavra, tava me fugindo. Aí você também depois tem um no pulmão, depois tem no reto. Enfim, o câncer de mama, ele fica mais ali na dele, quietinho, ou ele também tem a metástase? Também tem a metástase, né? E, na verdade, quando a gente pensa no câncer, a gente até costuma falar que o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, porque cada câncer ele tem uma característica específica. Então, pensando, o câncer em uma mulher pode ser agressivo ao ponto de causar metástase mais precocemente, e em outra mulher ele ser menos agressivo. Então, depende da característica do tumor para a gente saber disso. Então, às vezes, o tumor da mama ele pode ter receptor de hormônios, ou seja, ele consegue ter ação e estímulo de proliferação, para se multiplicar, para crescer, né? Sim. Por meio das ações dos hormônios, então normalmente esses são mais agressivos e tem alguns que não são responsivos a hormônios, então esses cânceres são menos agressivos, então depende muito dessa característica, mas o câncer de mama ele também tem a possibilidade de metastizar, infelizmente. Ágila, deixa eu te perguntar, a gente sabe que a nutrição, né, faz muita parte, né, do tratamento, mas quais são os outros profissionais que fazem parte, né, desse tratamento? Essa equipe multidisciplinar, né, que a gente até conversou antes. Esporte, eu não sei se fisioterapeuta, como que é essa equipe multidisciplinar? Perfeito. O acompanhamento para o paciente oncológico, ele realmente precisa ser multidisciplinar. Então a gente tem um oncologista clínico que faz todo o acompanhamento do tratamento mesmo, e por muitas vezes ela precisa de cirurgia, então entra na equipe o oncologista cirúrgico, né, perdão, além da nutricionista, psicólogo, né, porque é uma etapa muito frágil, muito delicada, cheia de muitos desafios, de medos, né, estão ali diante de uma possível finitude, então essa mulher está muito sensibilizada, isso influencia muitas vezes na própria alimentação. Então a psicologia ela tem um papel fundamental, fisioterapia, o educador físico, né? Então a educação física hoje, né, a atividade física tem se mostrado cada vez mais importante, não só para a prevenção, mas para aquela mulher que já está no tratamento. Para que você garanta que essa mulher ela não vai perder peso, que ela vai fortalecer e ganhar mais músculo, porque o câncer ele é uma doença inflamatória e que causa a perda de músculo. Então é muito comum que essas pessoas tenham essa questão, né, de perda de massa muscular, embora estejam com excesso de peso. Então elas desenvolvem um quadro chamado de obesidade sarcopênica, que é quando ela está com excesso de peso, mas ela perdeu massa muscular. Então isso diminui a qualidade de vida, né? Então o educador físico tem essa importância nesse processo, a enfermagem, farmacêutica, então é realmente uma equipe multidisciplinar visando trabalhar em prol de menores riscos de efeitos colaterais, então o farmacêutico tem esse papel fundamental também, né? Eu acho muito... desculpa, amiga. Não, pode falar. Eu acho muito legal, eu acho todas são extremamente importantes, né? Todos os acompanhamentos, mas esse terapeuta, né, que a gente falou terapêutico, desculpa, terapeuta não, porque tudo é terapia, assim, né? Mas a psicologia mesmo. Porque, assim, é muito importante que a gente possa encorajar essas mulheres a não desistirem, porque elas estão ali, vão perder o seio, né? Algumas vão ter que tirar o seio, né? Então, assim, a vida não acabou, vamos trabalhar essa mente mesmo, para que a gente possa ir atrás de um educador físico, ter mais força para conseguir fazer todo o tratamento até o final. Você vai voltar a ficar bonita, a ficar forte, o cabelo vai crescer de novo. É só uma fase, né? É só uma fase, porque as mulheres acabam que vão se derrotando, né? Algumas, né? Não todas, mas existe esse número, né? De mulheres que desenvolvem a depressão. Sim. Então, assim, realmente é uma doença que mexe muito com os hormônios, claro, e com nossa autoestima, né, Ágila? Com certeza. Então, dentro da perspectiva de pensar no feminino, ele é muito alterado, né? Então, a mulher, quando ela faz, por exemplo, uma grande parte das mulheres precisa fazer a mastectomia, que é a retirada da mama. Seja ela total ou parcial ou bilateral, às vezes precisa tirar as duas mamas, então o feminino fica muito prejudicado, né? Durante a quimioterapia, por exemplo, o cabelo, nem toda quimioterapia cai o cabelo, mas a maioria dos quimioterápicos levam essa perda de cabelo. Então aquela mulher que se vê muito diferente, né? Com a perda de cabelo, com a mama retirada mesmo, né? Então é uma questão muito delicada
que relaciona aí muito a autoestima dessa mulher. Sim. E esse acompanhamento psicológico, ele tem um papel essencial para resgatar essa autoestima, para tentar fortalecer esse emocional, porque faz toda a diferença no tratamento. Eu acredito. E também faz toda a diferença no tratamento o nutricional, né? Então, conta aí pra gente quais são os nutrientes, né, que são essenciais para ajudar, né, todo nesse processo, na queda do cabelo, né, que a gente sabe que é o ferro e tudo. Como é? Pronto. Conta aí pra gente. É uma ansiedade muito grande das mulheres, né? Quando a gente fala assim de cabelo, o que é que eu posso fazer pro cabelo não cair? Infelizmente, é uma coisa que a nutrição ela não pode prevenir a queda. Porque o que é que acontece? Essa queda de cabelo, ela é causada pela quimioterapia. A quimioterapia é como se ela fosse assim, a célula do câncer, ela se multiplica muito rápido. Então, a quimioterapia, ela vai agir em cima de células que têm esse turnover muito rápido, que se multiplicam muito rápido. Então, ela vai lá tentar matar essas células que multiplicam muito rápido. Acaba matando outras. E acaba matando outras. Tipo, as boas. As boas que também têm essa característica. Então, tem algumas células nossas que se multiplicam muito rápido, como as células do cabelo, da boca, do intestino. Por isso que existem alguns efeitos colaterais, como aquelas feridas na boca, diarreia, o cabelo cai. Então, é uma coisa que eu sempre costumo falar com os meus pacientes para eles entenderem de onde é que vem esse efeito colateral. Sim. Para ele entender que é uma coisa que não é normal, claro, mas que é comum, é esperado. Para que não tenha mais ansiedade de achar que é uma coisa fora do comum, ou que ele está com um prognóstico pior. Então, é comum de acontecer, mas a queda do cabelo a gente não consegue prevenir. Olha só. Né, por conta do quimioterápico. Mas a gente consegue melhorar a qualidade do crescimento. Então, quando essa mulher está em fase de restabelecer aquele crescimento capilar, a gente precisa realmente trazer uma alimentação que seja mais anti-inflamatória, antioxidantes. Então, entram aí aqueles nutrientes vindo de frutas, né, especialmente ali dos vermelhos alaranjados, né, de ferro, de colágeno. Então, a gente fala de um combo de nutrientes que está ali dentro daquela alimentação saudável que a gente já conhece, que vai auxiliar muito no crescimento capilar depois dessa fase, né? Adila, existe aí um mito, eu não sei se é mito, vamos tirar essa dúvida agora, sobre o açúcar. É cancerígeno mesmo, se você passa a vida inteira comendo bombom, chocolate, chiclete, né? Enfim, tendo aquela super alimentação com muitos doces. Confesso que eu sou uma formiguinha, mas eu sou uma pessoa calma também, eu tenho um certo equilíbrio, um pouco de açúcar, um pouco de salada, né? Exatamente. Mas falam bastante na internet, alguns médicos, outras pessoas também de outras terapias alternativas, né? Medicina alternativa, que o açúcar é um vilão. Isso é verdade, amiga? Olha, eu não posso dizer que é mito, totalmente, né? Porque uma das recomendações, existe um documento internacional que foi elaborado pela WCRF, que é uma instituição que desenvolve pesquisas mundialmente e que traçou, né, em parceria com algumas outras organizações, 10 recomendações de como prevenir o câncer, relacionadas à dieta, nutrição e atividade física. E uma dessas recomendações é limitar o consumo de bebidas açucaradas, por exemplo, né? E de alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em açúcares. Mas existe um grande exagero, digamos assim, quando eu falo assim do açúcar, porque a ideia por trás dessa fala é que o açúcar, ele alimenta o câncer. Eu já ouvi falar sobre isso. Que piora o câncer. Então, aí tira todos os carboidratos do paciente ou de quem for. Mas o que a gente precisa entender? É muito simplório pensar assim, porque as nossas células, elas também se alimentam da glicose, que é o açúcar, né? Então, se eu retiro 100% desse açúcar, é muito mais fácil o meu paciente desnutrir primeiro do que matar o câncer. Porque senão a gente já tinha resolvido o problema do câncer, né? A gente já tinha curado o câncer, se fosse só isso, né? Então, assim, a gente consegue fazer uma dieta que não tenha tanta quantidade de açúcar, realmente, para que não prejudique nesse sentido. Porque a gente sabe que o excesso de açúcar, ele realmente interfere em uma piora relacionada ao ganho de peso, relacionado ao aumento de inflamação. Então, todos esses fatores, eles são ruins, né? Mas não existe nenhuma evidência de que retirar total esse açúcar, entenda açúcar como os carboidratos de uma forma geral, simples, né? Vai prevenir totalmente ou vai curar esse câncer. Então, esse açúcar, eu não devo pensar só nele como o açúcar ali... O açúcar de mesa, né? Açúcar de mesa, não. Ele como carboidrato, como sacarose, desculpa.
Tudo isso Tudo engloba isso. esses açúcares. Todos esses açúcares, exatamente. Então não é só aquele açúcarzinho de mesa que a gente adiciona na alimentação. Mas Não é só do chiclete e do chocolate, não é só do chiclete e do chocolate, É do né? pão também, do É do pão, carboidrato. é daquele suco de caixinha que você toma, do refrigerante que você tá tomando. É todo um estilo de vida, né? É o estilo de vida, exatamente. Acho E que porque se a as- célula do câncer, ela é muito safa, ela é muito Aham. inteligente. Então, quando a gente retira esse açúcar, ela vai se alimentar de outras coisas. Ela vai retirar de você, do corpo do paciente, gordura, proteína. A bichinha é gaiata, viu, É amiga? gaiata. Meu Deus! E aí ela continua crescendo. Então, teu paciente ele vai desnutrir, você não consegue resolver o teu problema retirando só o açúcar. Mas, claro, eu preciso reduzir, eu preciso melhorar a qualidade desse carboidrato que eu estou oferecendo. Entendi. Ádila, conta como é a tua pesquisa hoje. O que desenvolve na tua pesquisa? Pronto. A minha história com a pesquisa, ela é antiga já, né? Eu iniciei em 2010, durante ainda a graduação, e foi lá com essa professora, né, que hoje é uma grande amiga e parceira, a professora Sara Moreira, hoje ela é professora da Universidade Estadual do Ceará, e nós iniciamos lá em 2010. Então a gente de lá pra cá vem estudando câncer de mama especificamente, e avaliando essa relação que existe entre o estado nutricional, mais especialmente relacionado ao excesso de peso e à obesidade, com o desenvolvimento e progressão dessa doença. A relação, será que existe a relação dessa obesidade com a progressão desse câncer? Ou seja, quanto mais obesa, quanto maior o excesso de peso, pior, maior a mortalidade? Quanto pior essa alimentação, quando eu falo pior, muitos açúcares, muita gordura, pouca fibra, poucas frutas e verduras, frituras, fast foods, bebidas açucaradas, defumados, aquelas carnes processadas, Sim. né? Quanto pior essa alimentação, pior é o câncer dessa mulher. Então as pesquisas que nós estamos desenvolvendo tem muito a ver com toda essa perspectiva. E é pior mesmo, amiga? E tem sido mostrado muito, especialmente em relação ao estado nutricional. Então a obesidade hoje é muito sabido mesmo que ela interfere não só no câncer de mama, mas especialmente nas mulheres, de câncer de útero, de endométrio, câncer de próstata dos homens, câncer de intestino. Então está conectada a muitos tipos de cânceres. Já que a gente está falando sobre isso, que é uma coisa que me veio na cabeça aqui, a questão da obesidade, né, do sobrepeso, saindo um pouco do câncer de mama, mas ainda falando sobre os cânceres, né, a gente vê muito aí uma militância na internet sobre a romantização do sobrepeso, da obesidade, né, mulheres gordas que acham ok, que eu posso ser assim, que não há problema. Eu acho que é extremamente importante você se amar como você é. A gente tem que falar sobre isso, sobre a gente se aceitar. O seu corpo é esse, essa é a sua casa. Mas até que ponto, Ádila, é muito legal falar sobre isso. Existe um paralelo entre isso, né? Entre a saúde mental, de você se aceitar, e a saúde física do seu corpo, porque daqui a alguns anos, poucos anos até, ele vai te dizer, ele vai te mostrar que aquele sobrepeso, né, aquele colesterol alto vai te dar uma resposta e não muito agradável, né, amiga? Exatamente. Porque quando a gente pensa na obesidade, no diagnóstico obesidade, é uma doença, né? É uma doença. Essa pessoa não é saudável, né? É uma doença que ela está muito relacionada a um fator de risco para outras doenças. Câncer, doenças cardiovasculares, que hoje é o top 1 de mortalidade no mundo, né? As doenças cardiovasculares, seguido de câncer, e que é um fator de risco importante para essas condições. Mas eu acho que é um assunto muito interessante e muito importante de ser tocado, porque quando a gente fala sobre essa romantização, eu acho que as pessoas confundem muito mesmo. Porque uma coisa é você estimular que essa mulher se aceite como ela é. Eu sei, realmente, como você falou, é a minha casa, é o meu corpo, que eu consiga me amar, cuidar do meu corpo, me aceitar. E não ter esse estigma do peso, né? Como hoje a gente tem um terrorismo muito forte ligado à nutrição. A alimentação tem sido um peso, um terrorismo para muitas pessoas, né? Mas que a pessoa entenda a partir disso, desse amor próprio, de se olhar, de gostar do que vem enquanto essência, que vai cuidar da minha casa. Eu vou cuidar da minha casa. Isso é bonito, isso é louvável, amigo. Tem que acontecer, mas tem a questão nutricional, física, né? Fisiológica que exatamente, de pensar. Tá deteriorado. É exatamente por isso, por me amar, por gostar do meu corpo, né? Tem que eu cuidar vou cuidar dele. Isso. E por questão de longevidade, né? Hoje as pessoas estão pensando muito nisso, de se cuidar, de ter mais anos de vida e saudável.
Agora, sabe uma coisa muito importante que vale também reforçar? É que magreza não é sinônimo de saúde. Também, eu já ia falar isso. Também já tem aquelas mulheres que são muito magras, aí a gente vê bulimia, anorexia, outras doenças relacionadas a esse peso que tá faltando, né? Então, assim, essas mulheres também, a gente tem que ter o cuidado de romantizar a anorexia, né? A pessoa que é muito magra. Vamos ali descobrir por que essa pessoa... ela está assim? Será que é envolvida com depressão? Não tá ganhando peso, o que tá acontecendo, né? E existe um diagnóstico, uma síndrome que a gente chama de síndrome do obeso eutrófico. Que é uma condição onde a pessoa ela tem um IMC, que é o peso relacionado para a sua altura adequado, mas quando você vai avaliar composição corporal, ou seja, quantidade de massa magra, de músculos, ela tá obesa. Porque ela tem percentual de gordura corporal acima do adequado. Eu mesma, eu peso acho que 63, hoje não mais, mas há 5 anos atrás, quando eu não tinha ainda um estilo de vida saudável, isso não quer dizer que eu não tomo um refrigerantezinho ou não como um chocolatinho, não é isso, mas eu tenho um estilo de vida saudável por entender o que funciona pra mim e o que vai me fazer ter longevidade. Mas quando eu me pesei, eu tava com, sei lá, 63, ok, mas o meu percentual tava de uma pessoa obesa, tipo 25% de gordura, enquanto que eu deveria ter 18 ou 19. Hoje já tá, tô no 20, tá? Mas é muito difícil você identificar isso se não for com acompanhamento nutricional, porque você tá ali, parece que é magro, ok, mas tá com colesterol, tá com percentual de gordura lá em cima, né? Exatamente. E aí a importância, porque quando a gente fala de prevenção em relação ao excesso de peso, a gente está falando também de gordura corporal. E se essa pessoa simplesmente se liga no peso, o meu peso tá bom, então eu não tenho esse risco aumentado. E quando a gente vai olhar a gordura corporal, é que tá muito relacionada também a isso, né? E aí isso também é importante para a mulher que já está com câncer. Porque a gente tem fatores diversos que fazem essa mulher ganhar peso durante o tratamento. Sim. Do câncer de mama é diferente da maioria de alguns outros tipos de cânceres, por exemplo, de intestino, pâncreas, né? Que perde-se muito peso. A mulher tende a ganhar peso no câncer de mama. Olha só. Então ela toma corticoides, hormonioterapia, os medicamentos. Então essa mulher ganha peso. Mas muitas vezes ela perde massa muscular. Então fica ali escondido essa composição corporal e que pode levar ela a ter um pior resultado do tratamento, mais efeito colateral, porque não teve um acompanhamento nutricional nessa fase que é tão importante. Adila, então vamos aproveitar, né, que estamos aqui no Outubro Rosa e encorajar as mulheres a ir fazer os exames preventivos, como é que a gente pode... Até porque a gente sabe que o índice de mulheres que são curadas é altíssimo, né, amiga? Então é muito importante que as mulheres façam esse diagnóstico, na verdade façam esse autoexame, já procurem um médico, porque o diagnóstico, quando ele é precoce, as chances de cura são absurdas, né, amiga? Exatamente. Então uma coisa muito importante é que a gente precisa reforçar isso. Hoje o câncer, ele tem cura. Então a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela até lança a campanha anual, e a campanha desse ano é quanto antes melhor. Então quanto antes você diagnosticar, melhor. Eu sei que as pessoas têm medo do que vão encontrar, podem ter medo do que vai encontrar, mas pensa assim, quanto antes você conseguir encontrar, melhor. Melhor expectativa de vida, melhor resposta ao tratamento, mais rápido você consegue alcançar essa cura. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o tratamento é tão longo, tão doloroso, porque já foi, né, descoberto já muito já nos finalmente, né? Então, assim, vamos, né, mulherada, vamos fazer os exames, manter sua rotina, vamos se tocar, mulher. É isso aí. Adila, muito obrigada, foi um prazer pra gente ter você aqui, né? A gente sabe que é muito importante falar sobre esse assunto, tem muitas mulheres nos assistindo e a gente quer cada vez mais ser porta-voz, né? De saúde, de bem-estar, de lifestyle, de esporte. Então pra gente foi uma delícia conversar com você, sanou as nossas dúvidas, eu tenho certeza que a de muitas pessoas também. Muito obrigada. Muito obrigada, que agradeço o convite mais uma vez, a conversa foi ótima, por mim a gente passava aqui muito tempo. A gente vai conversar um pouquinho mais nos bastidores. Isso. Adila, muito obrigada mesmo. E nós temos um presentinho, né? Tem. Gente, só é o podcast que dá presente pra entrevistado. O único no Brasil. Pra sempre lembrar da gente. Um caderninho. E a nossa canequinha. Ai, que linda. Pra você tomar café lembrando da gente. Pra alimentar o corpo, a alma e a mente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, Adila. Obrigada, pessoal, a nossa audiência, né? Lembrando que toda terça-feira, às 8 da noite, tem um novo conteúdo aqui no nosso Quality
podcast, né, É Jéssica? isso aí. E não esquece, ativa lá nosso sininho, se inscreve no YouTube, que estamos também no Spotify, hein? É isso aí, a gente tá no Spotify, menina. A gente tá muito chique, viu? Se você não estiver assistindo a gente, quiser só colocar lá na playlist, é só colocar lá, Quality Cast, fica ouvindo aí no trânsito, Fica ouvindo, lavando. vendo, hein? É. Ai, pode ver com também. imagem. Gente, o Spotify pode ver também. Ai, tá mais chique Estamos ainda. chiques. É isso aí. E eu agradecer mais uma vez a Prime Gourmet, que é o nosso patrocinador, que confia, que aposta aqui no nosso trabalho, no nosso produto. Lembrando que você aí tem várias facilidades na hora de comer bem, nas viagens, em hotelaria, né? Conhecer hotéis maravilhosos em todo o Brasil. Já baixa o app, segue aqui no Instagram, Prime Gourmet Ceará. É isso aí. Segue a gente. É isso, E até semana mais. que vem. Beijo. Beijo.